Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 41 do Sempre Foi Deus podcast. No mês de agosto, nós vamos completar um ano de Sempre Foi Deus e até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, né? Toda a honra e toda a glória que sejam dadas ao Senhor. Eu glorifico desde já a vida de cada um que passou por aqui e os que virão. E hoje nós estamos recebendo mais uma pessoa especial para falar ao seu coração. E que você fique conosco em todos os nossos episódios. Se você não assistiu a algum episódio aí desses 40 passados, não perca tempo. Volta aí e assiste, porque Deus tem feito grandes coisas através desse lugar, amém? Compartilhe o link desse podcast com seus amigos, com seus familiares e assista até o final. No final, eu vou pedir para a nossa convidada fazer uma oração para selar e abençoar a tua vida, amém? Pastor Elis, muito obrigada pela tua presença. Bom É uma honra dia. sempre receber pessoas especiais como você, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm assunto de Deus para trazer para pessoas, aqueles que já estão caminhando com o Senhor, Sim, mas que tem dias que tá mais é difícil, verdade. aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas que talvez através do que o Senhor vai colocar no seu coração para trazer para nós, vai despertar interesse de conhecer esse Deus ao qual nós estamos servindo. Então é sempre motivo de alegria poder ter essa conversa aqui nesse programa que é para Deus, é sobre Deus Amém. e conhecer histórias novas. Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo que eu amo falar do Deus que me encontrou. Glória a Então, Deus. toda oportunidade que me é dada, eu tento aproveitar o máximo possível, porque eu Amém. sei que Ele me encontrou e eu sei que através da minha vida e da minha história Ele pode encontrar outras vidas, outras famílias. Eu creio. Em nome de Jesus, é um prazer estar aqui. Que Obrigada já pela oportunidade. Que bom. Pastor Elise, e onde começa a sua história? Onde começa a sua vida? Sempre foi cristã? Conheceu o Senhor no meio do caminho? Queremos te conhecer. Amém. Eu, graças a Deus, fui encontrada pelo Senhor. Glória a Deus. Eu não tive um berço cristão, né? A minha família é de origem católica não praticante, mas eu não tive prática do evangelho na infância e nem na adolescência e nem na juventude. O Senhor me encontrou depois de casada, depois de mais ou menos 7 anos de casada, mais ou menos no ano de 2002, o Senhor encontrou o meu casamento. Nós estávamos às beiras de um divórcio, de uma desistência, e alguém, o meu cunhado, chamado Marcelo, nos apresentou um Jesus que restaura famílias, um Jesus que muda a história. E nós aceitamos o convite, conhecemos esse Jesus maravilhoso. Hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, o servindo e fazendo o possível para que essa verdade restauradora alcance cada vez mais e mais pessoas. A minha história começa em Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu sou de Rondonópolis, tenho família lá, pai, mãe, meus pais são separados, mas eles moram em Rondonópolis. Tenho 2 irmãs de mãe e pai e mais um irmão e uma irmã de parte só de pai. E a minha família está toda lá, mas aprove ao Senhor em 2017 de nos trazer para Sinop. E nós entendemos que aqui foi o lugar que Deus reservou, que Deus preparou para que nós cumpríssemos o chamado que Ele tinha para a nossa vida. Nós louvamos a Deus pelo nosso início de jornada em Rondonópolis. Vivemos lá muitos anos em uma única igreja, Ministério Palavra Viva. Ficamos lá mais de 15 anos, fomos cuidados, ensinados, edificados. Mas chegou o tempo que o Senhor chacoalhou o nosso ninho através de uma palavra, né? Nós recebemos uma palavra que nós cumpriríamos o ID do Senhor em outro lugar. E passaram-se poucos meses, a palavra se cumpriu e hoje nós estamos aqui há 8 anos em Sinop, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, pregar o evangelho a toda criatura. E para quem nos escuta, quando a pessoa fala, eu recebi uma palavra, uma direção de Deus para estar aqui, né? Sair lá do meu ninho mesmo, Sim, né? Sair da de sua toda a base, segurança. para ir para um lugar, começar de novo. Como que vocês recebem essa notícia e como que agora eu começo a me movimentar? Eu vou te contar a história e talvez os telespectadores vão entender o que é uma palavra profética, né? Através desse testemunho.
nós estávamos num congresso de mulheres na nossa igreja em Rondonópolis e veio uma missionária muito abençoada lá do Recife. Terminou o congresso e nós seguimos para a igreja para o culto de domingo à noite. Ela chama o meu esposo à frente, ela me chama também e ela diz: cadê os filhos de vocês? E nós falamos, um está na mesa do som, eles estavam servindo, e ela diz: reúne toda a família. Nossa. E aí ela nos leva, avisa para o nosso pastor: fique tranquilo, Deus está fazendo algo aqui. Ela nos coloca à frente da igreja, nós éramos diáconos, nós éramos responsáveis por muitas frentes de trabalho naquele tempo, naquela casa, e ela nos pede para virar diante da igreja, e ela diz a nós: despeçam-se deles, porque Deus irá tirá-los dessa cidade. Né? Há uma chamada para essa família, e o Senhor é muito claro comigo ao dizer que não é nessa cidade. Então o Senhor vai os tirar daqui. E a partir, Bruna, daquele momento, todas as portas que estavam abertas naquela cidade se fecharam. E todas as que deveriam se abrir, que parecia muito natural que se abrissem, não se abriram. Então nós entendemos de fato que nós tínhamos que crer naquela palavra. Uma coisa, Bruna, é você receber uma palavra. Outra coisa é você receber e se movimentar sobre aquela palavra. Então, quando nós vimos que tudo começou a se fechar naquela cidade, nós entendemos: Deus quer nos tirar daqui. E nós colocamos os pés nessa certeza de que nós tínhamos uma palavra. E uma vez alguém disse para mim: vocês são loucos, vocês vão a Sinop começar do zero de novo. E eu disse a essa pessoa: alguém que começa com uma palavra nunca começa do zero. E eu quero que você guarde isso no seu coração também. E nós acreditamos naquela palavra. Quando nós chegamos aqui, Bruna, que nós descarregamos a nossa mudança, nós olhamos um para a cara do outro, e a única frase que veio na nossa boca era: nós temos uma palavra. Não, eu me arrepiei inteira aqui, não, a nossa história é surreal. Nós verdadeiramente nos movemos através de uma palavra. Nós não tínhamos nenhuma segurança humana. Nós só tínhamos a palavra. Não só tínhamos, nós tínhamos tudo que um filho precisa. A palavra verdadeira do Pai. E nós agimos e Deus começou a trabalhar. Inicialmente, nós montamos uma frente de trabalho da nossa igreja de Rondonópolis aqui em Sinop. Por algum motivo, né, depois de muito tempo a gente entendeu os propósitos de Deus, Deus não permitiu que aquele trabalho com aquela denominação rompesse. Né? Deus não permitiu. Na época, nós estávamos com os nossos filhos jovens, adolescentes, e nós tínhamos a necessidade de que eles estivessem num lugar onde eles tivessem dinâmicas do reino para a faixa etária deles, né? Sim. E a gente ali fundamentando um trabalho onde eram mais pessoas de idade, né, que participavam. E aí nós vimos a necessidade de sacrificar, né, de renunciar à nossa história, né, com a outra denominação nessa estação, por achar que nós deveríamos estar junto com os nossos filhos num lugar que receberia eles na estação que eles estavam vivendo. Sim. E eu louvo a Deus pela nossa história com a nossa igreja de Rondonópolis, mas eu louvo a Deus também de termos encontrado a nossa casa, né? Hoje eu digo que eu sou renovada até o tutano. Eu amo a minha igreja, eu amo a visão, eu amo o meu povo. E a Renovada nos recebeu, nos acolheu, né? Com toda a bagagem que a gente vinha da área social, nos recebeu, nos cuidou e nos restaurou. Porque o fato dessa primeira frente não ter dado certo, em algum momento nos entristeceu. Mas hoje, 8 anos depois, olhando, a gente entende que verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. E aí nós enxertamos os nossos filhos, eles continuam firmes com o Senhor, graças a Deus. E nós estamos aí para servir, para declarar que Jesus ainda é o Senhor de Sinop e das nações. Amém, glória a Deus. E eu imagino que deve ter sido um início bem difícil aqui, né? Porque apesar que há 8 anos atrás já estávamos em ascensão, né? Uma cidade já bem desenvolvida, mas chegar com uma família, começar o ministério,
Quando nós chegamos aqui, Bruna, meu esposo nós não éramos pastores ainda, né? Nós éramos obreiros. Meu esposo era recém-formado, meu esposo, além de pastor, ele é engenheiro civil, né? Pastor Mauro, homem de Deus. E ele era recém-formado e ele era tapeceiro em Rondonópolis, ele tinha uma tapeçaria automotiva. Nós chegamos aqui, trouxemos algumas ferramentas da oficina, ele começou trabalhando nessa área, até que ele teve, né, ali aquele ímpeto de coragem, né, numa cidade nova, né, recém-formado, mas graças a Deus, né, a gente sempre brinca, fala que ele jogou a vaquinha na ribanceira, né? Aquela tapeçaria era uma vaquinha, né? Todo dia tinha aquele leitinho ali, mas ele precisava escolher, né? Ou ele seria tapeceiro ou ele seria engenheiro. E aí ele escolheu, decidiu, entrou no mercado e graças a Deus o Senhor abriu as portas, ele começou a fazer projetos. Eu comecei trabalhando aqui também na área contábil, na Fazenda Biancon. Depois eu montei meu escritório, depois o Senhor pediu meu escritório. É uma história muito, muito linda, de muita entrega, de muita renúncia, de muita direção de Deus. Nós fomos vivendo cada etapa. Né, com muito discernimento, pedindo muita sabedoria a Deus. Não atropelamos os processos. E o Senhor ele foi nos abençoando em cada uma delas. Enquanto eu trabalhava como contadora, eu tinha a bênção do Senhor. Quando Ele me pediu, eu tinha a bênção do Senhor. Então, a gente sempre estava debaixo da nuvem. E essa é uma grande chave para quem quer viver os propósitos de Deus. Andar sob a nuvem do Senhor. Se Ele falar para. Se Ele falar segue, segue. E em que momento você conhece a Renovada, as pessoas, os pastores? Conheci a Renovada mais ou menos em 2019, um pouco antes da pandemia. Né? Chegamos ali na igreja, na Renotins, né? Procurando um amparo para o nosso filho adolescente, que estava começando a querer conhecer o mundo. Nossa. E aí nós ficamos um pouco preocupados, né? E alguém disse, aqui em Sinop tem uma igreja que tem um trabalho com adolescente que é fora da caixinha. Eu falei, meu Deus, é esse lugar que eu preciso. E aí eu lembro que na época eu procurei a Néia Bonifácio, a pessoa que nos recebeu na Renovada, Néia Bonifácio, presbítero Nilton. A Camille, que hoje é a pastora da Renotins, era só uma menina que cuidou dos meus filhos, que recebeu eles com aquele mesmo amor que é a essência dela. Então, assim a gente chega na Renovada. Tínhamos um projeto social chamado Projeto Casa do Pão, voltado a pessoas em condição de rua, né? A gente tinha um trabalho de alimentação noturna, né? De evangelismo nas ruas, e ali o pastor Tilica abraça esse projeto, nos dá uma cobertura, e ali nós começamos a nos conhecer, né? E quando surgiu a oportunidade, né, de ter uma congregação num bairro meio distante chamado Chácaras Planalto, Deus sinalizou ao coração do pastor Tilica que seríamos nós, né, as pessoas que cuidariam ali daquele trabalho inicialmente. E assim, em 2021, o pastor Tilica nos unge, né, ao pastoreio, né, nos consagra pastores. Nós vamos ali para Chácaras Planalto, né, implantamos uma igreja, ficamos ali 3 anos e meio servindo ao Senhor naquela comunidade e trabalhando também no instituto, na casa de apoio e tanta coisa linda que essa igreja opera nessa cidade, junto com as demais, né, para o reino. É verdade. Eu tô indo pro... Gente, aqui na nossa região, se você não é daqui, eu vou só abrir um parênteses, tá um clima seco. Uhum. E se você escutar a gente arranhando... fazendo ran-ran, vocês perdoam a gente aí. Não se preocupem, porque realmente tem sido dias, né, enfim, mas nós não vamos parar a obra por nada, nós vamos continuar. E... Só voltando, então, eu conheci você, eu tô indo pro 3º ano de Congresso de Mulheres na IPR. Uhum. E o primeiro ano que eu te vi foi quando você ministrou no Congresso, né? Que foi há 2 anos atrás. Sim. E você falou sobre o desafio um pouco lá das chácaras, de estar lá. Mas também você demonstrou muito amor por estar lá. E tinha com você um povo que foi com você na sua mensagem. Eu falei, gente, mas que mulher forte ali, sabe? De ver aquilo ali. Falei, como é bom, como Deus levanta a gente. Sim. E nesse tempo que você esteve lá,
Meu Deus, a Chácaras Planalto para mim, se eu me emocionar, você me perdoa. Imagina. Chácaras Planalto para mim foi a melhor e maior escola que alguém pode ter no seu ministério. Porque é um lugar que você serve ao Senhor totalmente por Ele. Você não pode ter nenhuma expectativa de retorno em nenhum tipo de esfera, né? Um lugar considerado carente, onde eu achei as maiores riquezas do meu ministério. Meu Deus. Um lugar considerado pobre, onde eu desfrutei das maiores riquezas do meu ministério. Um povo sedento por Deus, um povo que respira Deus, um povo que nós pudemos alcançar e deixar ali uma semente. Então, a Chácaras Planalto, para mim, ela nunca foi o que sobrou. Alguém pode dizer, ninguém quis ir para lá, pastor Mauro e a pastor Elis quiseram. Não. A Chácaras Planalto foi o maior presente que Deus me deu para inaugurar o nosso ministério pastoral. Foi necessário passarmos por lá. Foi necessário estarmos lá. Fazermos o sacrifício que fazíamos em relação à distância, né? O nosso amor pela Chácaras Planalto foi tão grande que nós mudamos para lá. Eu lembro que você Mas falou. para Deus mostrar que Ele é Deus, Deus nos tirou de lá. Porque o reino é dele, o tabuleiro é dele, e Ele vai movimentando as suas peças, não é verdade, Bruna? Isso E ali nós entendemos que não era sobre nós, né? Nós nunca quisemos que fosse, mas o amor era tanto que eu acredito que Deus quis nos ensinar, né? Quis nos ensinar. Eu que faço, eu que movo, eu que estabeleço, eu que tiro. Mas nós vivemos ali os 3 anos e 11 meses mais intensos da nossa vida, com toda certeza. Nós cuidamos daquela igreja simples, como se estivéssemos cuidando da maior igreja do Brasil. E isso para nós é motivo de alegria, de plenitude de Deus. Saber tudo que nós vivemos ali num lugar tão simples, mas que foi tão relevante para a vida de tantas pessoas. E Chácaras Planalto tem meu coração, eternamente. Você ficou lá quanto tempo? 3 anos e 11 meses. Quase 4 anos. Quando nós deixamos, faltava pouco tempo para fazer 4 anos. Foi uma bênção. Mas estamos também felizes demais com a nova estação. Vivendo a nova estação também da mesma forma intensa. E talvez daqui a um tempo eu esteja contando a mesma história. Quando eu estive no Gramado, quando eu estive na região da Perimetral. Deus é quem sabe, né? Quanto tempo. Lá continuou. Continuou, para a glória de Deus, deixamos ali um sucessor, né? Nós tínhamos um casal da liderança, que o esposo, no caso, pastor Wilson, já tinha sido presbítero, né, na central, e aí eles foram consagrados pastores e continuaram ali aquilo que a gente começou. Nossa. E aí vem um convite e vocês... E aí vem um desafio do pastor Tilica para nós, né? Que parecia loucura para muitos, né? Para muitos soava como, meu Deus, né? Eles não vão sair dali, né? Porque era muito claro para todos o amor que a gente tinha àquela obra, né? Mas eu sempre entendi, Bruna, na minha vida, que um pastor, um obreiro, um homem ou uma mulher de Deus, ele nunca vai, ele é enviado. Eu entendi isso na minha vida. Eu tenho a direção dos meus pastores como a nuvem de Deus. Eu creio que quando ele fala direita, eu creio que é Deus falando comigo, direita. Eu não sou louca de teimar com Deus. Eu não sou louca de ficar andando em círculos. Né? Eu quero alcançar o que Deus tem para mim. Eu acredito que a direção é hierárquica. Eu acredito nisso. Eu não vou, ou eu não fico. Eu sou enviada. Ou eu sou mandada a ficar, através de alguém que Deus estabeleceu como autoridade sobre o meu ministério. E hoje essa figura é o pastor Tilica e a pastora Cássia. E ele vem, nos chama no escritório, inicialmente a gente toma um choque, mas sempre com essa consciência. É Deus usando a vida dele para nos mover.
E foi leve. Foi leve no sentido de obedecer, né? Mas toda adaptação, toda mudança, né? Ela gera não é um desconforto, mas ela gera um desafio. Sim. Mas hoje, depois de 9 meses, né? Nós estamos ali gestando, né, essa nova estação ainda, mas grandes coisas o Senhor já fez. Grandes coisas o Senhor já fez. Né? Já estávamos ali no Jardim Gramado mesmo, na rua projetada. Agora já estamos mudando para a Avenida, para a Perimetral Norte, né? Ampliamos a tenda, né? Estamos indo para um templo que vai comportar o triplo de pessoas que hoje a gente consegue comportar. E Deus tem dado o crescimento sobre a semente, né? Sobre o fruto de cada um que passou por ali também. Glória a Deus. Pastor Elis, quando a gente olha para um pastor, para quem está ali no banco, ou para quem está servindo, mas não está na direção da palavra, às vezes a gente pensa, mas é só estudar a palavra e levar. Só que a gente sabe que por trás disso você compra brigas espirituais, Sim. você abraça ministérios de outras Sim. pessoas, você abraça causas, Sim. como você mesmo falou, eu fui para Jesus para restaurar meu casamento. Exato. Então, eu imagino que ao longo do seu caminho muitas pessoas apareceram com questões Sim. parecidas para que você aconselhasse. É importante falar isso, sabe, Bruna? Porque muita gente pensa que o pastor ele só é pastor porque ele é pregador. Mas eu tenho brincado, até falo isso brincando com meu esposo. Eu falo, pregar é a parte mais fácil no ministério pastoral. O ministério pastoral, ele é muito profundo, sabe? É por isso que não é uma profissão, é uma vocação. Porque profissão você troca quando começa a doer. E vocação você não negocia. É verdade. Então, o ministério pastoral ele é uma vocação linda e é renovável. Nós estávamos falando disso aqui agora há pouco. Né? A gente enfrenta lutas, né? Resistências, pesos, algumas incompreensões. Né? Às vezes a gente vai contra o que algumas pessoas esperam, né, da gente. Às vezes a gente é incompreendido, julgado. Mas quando a gente é vocacionado, a gente consegue olhar para o Senhor e prosseguir. Né? A gente consegue suportar, porque a causa ela é muito maior do que os efeitos. Né? Então, eu sempre lembro disso, eu tenho uma causa. E a minha causa é o Evangelho de Cristo. Então, não é qualquer coisa que pode ter o poder de me parar. Mas a gente não pode também colocar muito jardim no ministério pastoral. Porque é isso que muita gente às vezes pensa, sabe, Bruno? Às vezes a pessoa vê o pastor ministrando, a sua família sempre ali junto. As belezas do ministério, elas existem. A gente recebe convite, a gente viaja, a gente é bem tratado, é bem cuidado, sabe? Mas também os bastidores precisam ser considerados, sabe? A gente está à frente da batalha. E quem está à frente sempre sofre o primeiro impacto, né? Então, às vezes, as dores vêm, né? O peso vem, as renúncias são totalmente necessárias. Assim, ser pastor é maravilhoso. Eu amo. Né? Alguém um dia disse, quem quer ser pastor é porque Deus nos chamou. Eu falei, epa. Sai desse corpo que não te pertence. Porque a Bíblia diz, aquele que almeja, boa coisa almeja. Eu sempre sonhei ser pastora. Eu não tenho um pingo de vergonha de dizer isso. Porque alguém vai dizer no púlpito, eu não queria, mas Deus me colocou aqui. Não, eu queria. Eu sonhei, eu estudei, eu esperei. Eu queria ser pastora. Eu amo o ministério pastoral. Eu amo poder ajudar meu esposo. Eu amo poder cuidar de pessoas. Eu realmente tenho convicção que Deus me chamou para isso. Mas se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo. É real. Esses dias alguém disse para mim, Elis, você acredita em transferência de unção? Eu falei, transferência? Não, eu acredito em impartir, porque eu não vou te dar e ficar sem. E ela disse, então ora por mim, imparte comigo o que você carrega.
E eu olhei para os olhos dela, talvez ela assista e possa lembrar desse dia. E eu olhei para os olhos dela e disse assim: você está pronta para enfrentar o que eu enfrento? Meu Deus. Porque o que você está me pedindo não é qualquer coisa. Porque não é só sobre pregar, não é só sobre estar em algum lugar onde é visto, mas é sobre um bastidor que muitas vezes muitos desconhecem e até mesmo menosprezam. Se você quiser também o ônus, Nossa. eu posso fazer essa oração. E ela disse, eu quero. Eu falei, então Olha. vamos para cima. Glória Porque a Deus. tudo tem um preço. É verdade. Tudo tem um preço. O Senhor me fez lembrar de algo e eu pensei que eu nunca ia falar, mas o Senhor me fez lembrar, eu vou falar. Sim, pois fale. Eu sempre quis tudo menos, ao contrário de você que falou que sempre quis ser pastora, eu sempre quis tudo, menos servir a Deus. Pra mim, ir aos cultos no domingo, Já tava bom. nossa, tava ótimo. Então, fazer algo pra Deus ou abrir mão da minha rotina pra isso, eu nunca quis de jeito nenhum. Mas, quando o Senhor começou a me chacoalhar de vez, assim, e como você falou, lá em Rondonópolis foi fechando as portas pra você vir. Meu Deus. Pra mim, ele foi só falando, vamos ver então, até onde que você vai. Até onde vai essa teima? E aí eu vim, né, comecei a fazer pro Senhor na medida que ao longo dos anos aí o Senhor foi colocando os desafios na mão, a gente foi cumprindo aquilo que queimava no coração, Sim. né? Hoje, eu falo que isso aqui é um ministério Com certeza. que a gente tem cuidado, tem feito com amor, tem superado. Mas quando eu resolvi colocar a cara mesmo porque você fica exposto na internet, Sim. você fica exposto, e quem te conheceu talvez no passado vai falar, mas quem você pensa que é? né? E uma pessoa foi assim, uma boca tão do inimigo, porque eu entendo também que eu não tô lutando mesmo contra a carne. Nunca. Falou assim, deu tudo errado, né? E aí, geralmente, para as pessoas são assim, quando dá tudo errado na vida, vai tentar com Deus. Aquilo me feriu profundamente. Meu Deus. Falei, não tô tentando com Deus porque deu tudo errado. Na verdade, tinha muita coisa dando certo. Deus tá falando para mim que é para renunciar, inclusive, o que tá dando certo. E eu fiquei com aquilo durante muito tempo, assim, pensando, será que é isso que as pessoas pensam do crente? De quem se posiciona? De que tá dando tudo errado, agora eu vou servir? Eu tenho uma frase comigo, Bruna. Eu sempre digo o seguinte: o ministério não foi o que sobrou para mim, foi o que eu escolhi. E eu escolheria de novo. Eu sacrificaria de novo o meu escritório, eu sacrificaria de novo a minha profissão por conta do ministério. É isso que a gente precisa que seja dito. Servir a Deus é um privilégio. A Bíblia vai dizer que nem fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Sabe, nós precisamos entender isso. E esses dias eu compartilhei com algumas pessoas, nós temos que ter cuidado ao desmerecer a unção que nós carregamos, sabia? Nossa, verdade. Uma vez eu aprendi isso com o pastor José. Hoje ele mora lá no Japão. A esposa dele é japonesa e eles estão cuidando de uma igreja lá. E ele sempre dizia para mim, Elis, cuidado com a falsa humildade. Porque quando alguém quer ser humilde demais por medo do julgamento do outro, ele vai acabar negligenciando a unção que ele carrega. Toda vez que você for fazer algo para Deus, Elis, até uma cozinha, até uma comida de um retiro, você tem que pegar ali naquelas panelas e dizendo, Deus me ungiu para fazer essa comida. Nossa. Tem uma unção de Deus sobre a minha vida. Para qualquer coisa que você for fazer, você não pode desmerecer a unção. E tem muita gente que, por conta dessa falsa humildade dos cristãos ou de quem está fazendo algo para o Senhor, tem esse entendimento. Que a pessoa está ali acuadinha, uma coitadinha, nada deu certo para ela e sobrou só a igreja. Sobrou só aquele ministério. Sobrou só fazer algo para Deus, como se aquilo fosse o resto de quem não tinha nenhuma outra opção. É por isso que nós temos que sempre focar nisso. Gritar para o mundo ouvir. Nós escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Ele nos separou. E há uma unção dele sobre nós que nos capacita
acreditando o outro ou não, querendo o outro ou não, há algo de Deus em nós, Bruno, que ele deu de maneira específica. Eu creio. Esses dias eu conversava com meu esposo e a gente sempre conversa sobre as coisas que acontecem na igreja e a gente conclui que em algumas coisas tem que ser ele, em outras coisas tem que ser eu. Porque tem uns específicos de Deus no ministério que são muito lindos. Você tem que saber que Deus te deu uma graça para conduzir um bate-papo desse aqui. Você tem que sentar nessa cadeira sabendo que Deus me ungiu para conduzir esse momento aqui. Tem uma unção de Deus sobre mim com graça para que isso aqui seja leve, para que a pessoa tenha liberdade para falar e essa palavra alcance os corações. Tem gente que Deus vai usar para libertação. Gente, a Edith estava aqui esses dias. Eu ando com a Edith, eu fico, meu Deus, o que é isso? Que unção é essa que essa mulher carrega? A mulher respira, o diabo corre. Então, assim, ela precisa reconhecer a unção que ela carrega para que essa unção de fato se manifeste. E aí, às vezes, por achar que o outro está achando que aquilo é o resto, a pessoa se inibe e não desfruta do que está carregando e não derrama sobre as pessoas. Então, nós temos que saber para que é que Deus me chamou. Eu tenho entendimento, eu tenho convicção no meu coração. Eu prego sobre tudo. Mas o dia que eu prego para falar do amor de Jesus, para falar que Deus é amor, na essência bíblica do amor de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. E eu entendi que eu tenho uma graça para falar desse amor redentor. Porque eu sei, Bruna, de onde Deus me tirou. Eu sei onde o amor dele entrou para me resgatar. Então, eu tenho convicção que eu tenho uma especificidade para tocar os corações mais duros que estiverem ali naquela plateia. Eu reconheço que Deus me usa de uma maneira especial para esse tipo de mensagem. Não que eu não pregue outras, mas eu reconheço. Assim como eu reconheço que eu não conseguiria sentar aqui e dar todo essa leveza, esse movimento, que eu sou muito acelerada. Eu nunca ia conseguir gerar um ambiente tão gostoso assim. Então, o que Deus deu para você, pode ser que ele não dê a mim. E o que deu a mim, pode ser que não dê a você. E isso é o mais lindo do corpo de Cristo. Porque se cada um tiver tudo, então não precisaria ser corpo. É verdade. Então, nós vamos nos completando. E a criação, ela está esperando a manifestação desses filhos que entenderam que se completam. Muito bom isso. Né? E sem soberba, sem orgulho, mas reconhecendo a porção de Deus que carrega. Nós carregamos, Bruna, uma porção de Deus que pode mudar, que pode transformar a vida de uma pessoa. Nós carregamos algo de Deus que pode mudar o destino de alguém. Uau. Você consegue entender o que é isso? Sim, é lindo. É lindo. Talvez alguém não acredite mais no destino que tem. Talvez não tenha nem planos mais. E nós carregamos de Deus algo que pode mudar o destino eterno de uma família. Nós precisamos tomar posse dessa verdade e fluir crendo que essa unção está sobre nós. Que assim as pessoas vão parar de achar que nós pegamos o resto. Exatamente. Elas vão começar a entender que nós somos privilegiados e agimos como privilegiados e por isso Deus nos usa da forma que tem feito. Que nós estamos, na verdade, com o banquete. Totalmente. Né? Estamos assentados no banquete, na mesa de Cristo. E além de, nós somos ainda tão bons que nós queremos te chamar para participar. Exatamente. Porque parece que agora tem lugar à mesa. É isso, porque não faz sentido, né? Não faz. Tá bom aqui, não mas seria sentido. tão bom se o fulano tivesse também sentado comigo, Sim. escutando disso. Pastor Elis, o amor de Jesus, ele é para todo mundo? Meu Deus, o amor de Jesus é para toda a criação. Toda a criação. Não existe ninguém que Jesus não queira alcançar. Não existe ninguém que ele não possa salvar. Mas a pergunta é, quem vai, Bruna? Quem vai despertar nas pessoas essa verdade
de que Cristo as quer, ainda com tudo aquilo que elas pensam que seja um requisito negativo. Cristo veio para os doentes e a humanidade precisa entender isso. Né? Alguém vai dizer assim, eu não posso ir para a igreja agora porque eu tenho algo a consertar. Ei, se você está ouvindo, se você está assistindo esse podcast, se alguém te enviar e você tem esse pensamento, quando eu consertar eu vou, deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus, vem do jeitinho que você tá. Porque quando o Espírito Santo te tocar, quando a palavra alcançar o seu coração, tudo isso vai ser transformado. Não espere ser perfeito para vir. Venha para ser aperfeiçoado. Amém. Até a vinda de Cristo Jesus, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Ninguém é bom o suficiente, Bruno. Verdade. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Ele nos oportunizou a mesa. Amém. Ele nos deu um lugar à mesa. E nós podemos, sim, oferecer lugar aos outros. E estar à mesa com pessoas diferentes de nós é um grande desafio. E esse é o maior desafio da igreja. Esquecer as diferenças e preocupar com o banquete que está servido. Em saciar a fome, em cuidar de pessoas. Então, o amor de Cristo, ele é para todos. Ele é para todos. E todos são merecedores deste amor. Porque é pela graça. Glória é pela graça. Alguém já me perguntou que, enquanto novas criaturas, nós devemos evitar a mesa e a roda dos ímpios, dos escarnecedores. Mas isso me gera sempre um ponto de interrogação. Será que eu não tenho que ir lá mesmo buscar esse povo? Vamos lá, então. Essa é uma linha, Bruna, muito tênue. Por quê? Cada um de nós conhece as suas vulnerabilidades. Cada um de nós conhece as suas fraquezas. Vou te dar um exemplo. Tudo tem seu tempo. Por exemplo, um jovem que ele chega para Cristo, ele se converte e ele está num processo de libertação do vício das drogas. Esse jovem, nesse processo, não é tempo dele ir evangelizar nos pontos de venda de droga. Então, tudo tem o seu tempo e tem o seu modo. Eu acredito nisso. Então, assim, é por isso que eu não acredito, Bruna, num evangelismo individual, onde eu faço do jeito que eu acho que tem que fazer, porque muitas vezes a pessoa está naquele primeiro amor, né, e ela quer ir buscar as pessoas a todo custo, mas aí ela se coloca num lugar de muito risco. Então, tem que ter muito cuidado, né? Não é proibido de forma nenhuma, nós temos que estar mesmo. Nós temos que nos relacionar com quem ainda não se relaciona com Cristo. Para que, através do nosso relacionamento com elas, desperte nelas o desejo de se relacionar com Cristo. Só que isso tem o tempo e tem o modo de ser feito. Né? Tem que ter muito discernimento, tem que saber da sua estrutura. Será que eu já consigo ir para esse meio para influenciar? Ou será que eu acabo sendo influenciado por conta da pressão? Será que eu já tenho maturidade suficiente? Por exemplo, um ex-dependente, né? E eu conheço histórias maravilhosas, testemunhos maravilhosos. Um ex-dependente químico, né? Que começa a evangelizar traficante, usuário. Ele já tem estrutura para isso? Ele já tem maturidade para isso? Então, eu acredito no processo, nas fases de alcance, sabe? Sim. Então, nós precisamos, sim, ter essa sede de alcançar. Mas nós também não podemos negligenciar a informação de que há um perigo se eu for naquele ambiente, naqueles relacionamentos, se eu ainda não estiver totalmente revestido, preparado, maduro. Nós precisamos de maturidade para fazer a obra de Deus. Entendi. Porque não é do jeito que a gente quer e nem do jeito que a gente pensa. É no formato dele, resguardando o outro e resguardando aquilo que ele também já fez em nós. Isso é muito importante. Sim. E às vezes por ignorância, ainda mais quando você está muito envolvido e ainda não tem realmente essa maturidade que você trouxe.
eu tenho ali aquele conhecido que não professa a mesma fé que eu. E ao invés de eu mostrar o meu testemunho, mostrar o que Deus está fazendo na minha vida, com amor, com leveza, eu acabo me distanciando. Isso eu tô falando por mim, tá? Não tô falando Sim. do amiguinho, não. Isso também já é o extremo, né, Bruna? Isso. Então, acaba às vezes me distanciando e vou falar, mas É não quando quero. a pessoa. Esse também é um outro extremo. É quando a pessoa converte e ela acha que ninguém é mais digno da presença dela. Todos são sujos e me deixa limpinho aqui. E esse também é um grande perigo. Quando eu me fecho, né? Quando eu passo com o meu distanciamento, eu passo a mensagem para o outro, ó, eu não quero ficar onde você está, né? Me deixa quieta aqui no meu canto. É quando eu me faço melhor sem ser. Entendi. É essa mensagem que eu passo. Aqui não cabe você, né? Só que o testemunho, o melhor testemunho que tem é aquele que você não precisa falar nada. É real. É aquele real que com a sua mudança de atitude, de comportamento, de estilo de vida, você não precisa anunciar a sua conversão, mas o seu fruto fala da árvore que você está em Deus gerando de maneira leve. Alguém vai olhar e dizer, olha, a Bruna vinha em tal lugar, não vem mais. Olha, a Bruna agia assim, não age mais. Sem nenhum esforço da sua parte. Essa é a conversão verdadeira. É aquela que a minha atitude fala, sem que eu, ao menos, abra a boca para tentar provar alguma coisa para alguém. Essa é a verdadeira conversão, sob o meu ponto de vista. Nossa, isso é realmente interessante. Eu realmente toquei no assunto porque o extremismo em mim, Sim, ele aconteceu. eu imagino. Em mim também. Ele Eu acho que aconteceu. todos passam por essa fase. É. Eu acho também. Hoje eu me sinto muito aberta a me relacionar, a circular por grupos, mas tem grupos que não me aceitam, Sim. que não me querem lá e tá tudo E bem, tá tudo bem. né? E cada um segue sua E vida. tem grupos também que você vai entender que já não te edifica, né? Aí eu vou para a palavra, o que diz em Filipenses, né? Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que oferece algum louvor ao Deus, todos os nossos relacionamentos, toda a nossa conduta, o estilo de vida, a gente tem que pensar isso. No que isso me edifica? Isso oferece louvor a Deus? Porque não é nem sobre as pessoas, mas é sobre o tempo que você muitas vezes está dedicando a algo que não está trazendo nenhum tipo de benefício. Só que uma coisa é certa, a luz precisa brilhar nas trevas, não é verdade? É verdade. O sal precisa dar sabor nos lugares que ainda não tem sabor. E esses somos nós, com equilíbrio, com maturidade, entendendo o tempo e o modo, né? Mas a gente nunca pode atropelar os processos, né? E nunca pode também impor a nossa fé, né? Igual eu vejo muita gente falhar e afastar pessoas de Cristo por querer que as pessoas engulam a fé dela, sabe? Assim, forçadamente. Não é assim que faz. Eu sempre falo, Jesus é muito bom, não é apelo. Eu vou fazer um apelo se alguém quer Jesus. Não, gente. Apelar, eu apelo por aquilo que é ruim. Toma aqui, ninguém quer. Eu não estou fazendo um apelo, eu estou ofertando uma oportunidade. E oportunidade, se a pessoa quer, amém, glória a Deus. Se ela não quer, é realmente uma pena, mas a fila anda e ainda tem gente querendo e se entregando e tendo as suas vidas transformadas. Então, nós temos que ter essa concepção mesmo de maturidade para fluir nos lugares, né, onde Deus nos coloca. A pastora Larissa tem pregado muito sobre isso, né, de ser um pastor na sua empresa, no seu trabalho. Isso. E eu creio totalmente nisso. Eu creio que Deus não chamou todos para estar num podcast ou para estar numa plataforma pregando, mas Ele chamou um empresário para estar na sua empresa, agindo corretamente, pagando seus impostos corretamente, dando testemunho de fé, de integridade, sabe? Eu creio que Deus levanta profissionais nos ambientes para fazer a diferença, né? Não é só sobre o ambiente de igreja, mas é cada filho de Deus manifestar a glória do Pai onde estiver. Se cada um de nós fizer isso, esse mundo vai ser impactado pela glória.
É verdade. É porque ainda falta em muitos, né, o senso de responsabilidade e de obediência. Mas você já imaginou esses montes de pequenos cristos espalhados por aí? Porque cristão é isso, é um pequeno Cristo. Já pensou se cada um de nós, de fato, né, obedecesse aquilo que diz no seu lugar, o que faria Jesus, né? Já pensou esse tanto de pequenos cristos fazendo, agindo como Jesus agiria nos lugares, nos relacionamentos? Com certeza o mundo já estaria muito diferente. É verdade. Muito diferente. E Deus tem umas formas tão incríveis de fazer, né? Eu estava afastada por um período, indo à igreja, mas sem compromisso. E o Senhor me envia uma colaboradora gestante. Ela não sabia, nós não sabíamos. Nunca tínhamos tido um caso parecido. Mas o Senhor usou aquela pessoa. Meu Deus, que coisa linda. Para me levar de volta. Glória a né? Deus. Para levar uma sementinha ali dentro. E a partir da vida dela, as pessoas que foram chegando, e eu voltei e comecei a andar de verdade com Deus, né? E o Senhor também foi me colocando amor por aquelas pessoas. Sim. Pessoas que não queriam compromisso, pessoas em condições sexuais diferentes. E ali o Senhor foi colocando, leva a palavra, amor. Leva uma mensagem, diz que eu o amo. Esses dias eu fiz um devocional falando sobre isso, e eu falei, Senhor, quantas pessoas passaram Sim. por aqui, né? E eu não tinha muito para oferecer, talvez nem muito conhecimento para oferecer, mas... Você tinha tudo que você precisava, o amor de Deus. E quando eu vejo hoje elas, assim, firmes na presença, Glória caminhando, eu falo, não, ainda que não estejam do meu lado mais, mas eu falo, Senhor, eu estou feliz, Sim, porque se ela vai reconhecer ou não, eu não sei. É muito bom. Mas que eu plantei a sementinha do Senhor Sim. ali. E é aquilo que fala na palavra, né? Uns vão plantar, outros vão regar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então é sempre Ele que vai fazer. E nós temos que descansar nisso. Muitas vezes a gente semeia, mas quer ficar ali vendo a colheita, né? Sim. Vendo acontecer. Muitas vezes Deus não vai permitir. Mas é muito bom quando Ele nos oportuniza saber que deu fruto. Edifica a nossa fé, né? É maravilhoso. Nós somos frutos, né, pastor? Somos frutos. Graças a Deus. Teremos que dar frutos. Ele nos escolheu com esse propósito, Bruna. É real mesmo. Escolhi vocês, né, para que vocês vão e deem frutos. E o mais importante, que esse fruto permaneça para sempre. Amém. Deus não nos chamou para uma vida inconstante. Deus não nos chamou para uma vida cristã medíocre. Deus nos chamou para ter produção constante. Constante. É um desafio diário. É um desafio diário. Ninguém está pronto e ninguém nunca estará. Mas nós temos uma grande responsabilidade, manter constância com tudo aquilo que se refere a Deus. Porque Ele nos amou e amou até o fim. Ele não diminuiu o ritmo e nem a intensidade. Ele foi constante até o fim. E fez tudo aquilo que disse que faria. Pastora, nós estamos vivendo um período, assim, uma crise meio que mundial, não dá nem para falar que é uma crise nacional, né? E isso afeta muito as emoções das pessoas, Sim. Isso causa muito desconforto, insegurança. Enquanto igreja, qual é o nosso papel nesse momento? Olha, Bruna, realmente, né? O fim dos tempos está aí. Os sinais estão evidentes. Sabe qual que é o papel da igreja? Orar. Orar e se posicionar. Nós precisamos nos posicionar à luz da palavra. Nós precisamos evidenciar o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo ele sobrepõe qualquer outra divergência que tiver. Então, o papel da igreja é se levantar em oração, principalmente falando de Brasil, assim como eu sabia que eu vim para Sinop por uma palavra e eu me movi em cima dessa palavra, nós nos movemos em cima dessa palavra, o Brasil tem uma promessa. O Brasil é o celeiro das nações. Amém. Né? Nós temos esse encargo, né, de sermos este lugar onde o grande avivamento vai acontecer. E a minha pergunta é, nós vamos recuar ou vamos avançar? Né? Nós vamos nos meter em briga na internet ou vamos dobrar o joelho para orar? Meu Deus. Então, assim, tem muita gente
política e eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho uma pegada política. Você nunca me viu me manifestando acerca de política, em nenhuma das esferas, municipal. Eu não sou, de fato, uma pessoa vinculada a essa área. E eu não tenho nada contra, mas a minha pergunta para quem é muito político é, além de brigar, além de tentar mostrar a sua verdade, você está orando? Porque o que move a igreja é a oração, não é a minha opinião e não é o meu posicionamento. Meu Deus. Mas é a minha oração. Então eu vejo muita gente investindo tempo para debater na internet. A minha pergunta é, quem está debatendo está orando também ou está querendo só que a sua verdade seja aceita? Então eu, da minha parte, eu oro para que essa promessa do Senhor se cumpra e nada impeça o Brasil de viver tudo aquilo que tem prometido. Existe uma palavra, vai ser aqui. E eu não abro mão dessa palavra, eu quero estar participante. E a minha parte é orar, para que Deus faça a justiça dele. A Bíblia vai dizer que Deus é que estabelece rei e que remove reis. Então eu só posso orar, para que tudo aquilo que já está decretado no céu alcance a terra. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele prometeu para o Brasil, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Então, nós temos que nos unir, mas fortalecer enquanto já cristãos e também nos fortalecer para trazer pessoas. Exatamente. Porque os tempos de angústia, de dor e sofrimento, eu vejo que eles têm dois extremos. Pessoas na época da pandemia que acusaram Deus, se levantou contra Deus, porque se sentia muito crente, como você deixou chegar na minha casa. E pessoas que às vezes não queriam compromisso, mas entendeu que era a hora. Então eu vejo esses desafios, que agora é uma crise mais econômica, né? Como momentos de posicionamento. Sim, quem nós você temos vai ser? opções, né? Nós temos opções, nós temos escolha. Ou a crise me leva para mais perto de Deus e para um nível maior de dependência dele, ou a crise me leva para um momento de rebeldia, onde eu digo que Deus é esse, né? Que Deus é esse, como se isso já não tivesse dito. Tá lá. Eu não sei nem por que existe tanta surpresa. Tá lá. O amor de muitos se esfriaria. Pai ia brigar com filho, filho ia brigar com pai. Nação contra nação, tá tudo lá, tá tudo lá. No mundo nós teremos aflições, não tem como escapar. E a minha pergunta é, eu anulo as promessas por causa da adversidade ou eu confio ainda mais nelas? É uma escolha para cada um de nós, uma escolha que precisa nos levar a um posicionamento adequado. E sob meu ponto de vista, a igreja tem um chamado nesse sentido. Oração. Intercessão. Só Deus pode mudar o cenário atual. Só Deus. Eu ir lá para a internet falar o que eu penso não vai mudar nada. Mas se eu dobrar o meu joelho no meu secreto, o céu vai me ouvir. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu não vejo a Bíblia mandando ninguém dar opinião. Eu vejo mandando se dobrar, se humilhar e orar. Vai ser mais leve. Vai ser mais leve. Porque daí eu fujo de um sofrimento duplo. Além do sofrimento com a circunstância, o sofrimento de ter que provar a minha verdade. De ter que debater aquilo que eu acredito. A luz de Cristo é que brilha. A justiça dele sempre vai prevalecer. A nós basta resistir em oração. Em oração. Esse é o conselho. Porque quando eu falo de opinião, Bruno, eu falo de divisão dentro da própria igreja. Isso. Esse que é o perigoso. Ao invés dos membros do corpo estarem unidos orando, eles estão debatendo filosofias. E cada um vai ter a sua essência, vai ter aquilo que acredita. E eu não posso, além de administrar a crise, ainda ter que ficar debatendo. Isso, Bruna, é a minha opinião. Eu acabei de falar aqui que eu não sou uma pessoa política. Talvez esteja errada? Não sei, eu não tenho essa resposta até hoje. Eu não sou uma pessoa política. Eu prefiro investir o meu tempo
na oração, na busca. Eu não sou, de fato, uma pessoa política. Se isso for um defeito, que Deus me corrija e que eu redirecione a minha rota. Mas até o presente momento eu não tenho nem desejo de ser. Eu tenho visto união de igrejas que a gente nunca imaginou que fossem se unir. Havia, assim, até um tempo atrás, muitos apontamentos, julgamentos por conta de uma doutrina e de outra. Hoje eu tenho visto um amor maior. Não sei se é uma percepção pessoal, né? Mas essa união, até mesmo a Omnis, que tem unido tantos ministérios e tem se reunido, tem juntado mulheres, né? Com propósitos. Então, eu senti de falar sobre a crise porque foi uma semana de muitas informações. A gente tem vindo aí de muitos relatos e cristãos estão sofrendo, né? Com tantos acontecimentos, sofrem as dores. E, realmente, a política já tem gente brigando demais. E nós? O que nós vamos fazer? Né? Além de orar. Exatamente. É um desafio. É um desafio muito grande. Mas você falou algo aí agora, Bruna, muito importante. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero falar rapidinho sobre isso. Unidade. A Bíblia vai dizer que quando nós estamos unidos, as pessoas vão acreditar que nós somos dele. Olha que coisa louca. Né? Então, a unidade, ela faz a criação crer que verdadeiramente Jesus está em nós. Então, esses movimentos de unidade, quando surgem esse tipo de crise, ou seja, por causa da crise ou por causa de qualquer outro motivo, eles são muito benéficos. Né? Se a gente entender o que a palavra diz, e a palavra diz isso, que quando nós somos um, as pessoas acreditam que nós fomos enviados por ele. Então, o nosso papel nunca vai ser julgar, nunca pode ser esse, sabe, de nos achar melhor enquanto denominação, ou de fazer julgamento, e que essas junções de fé, de movimento, não sejam só na crise, porque é aí que está o grande problema de todo ser vivente. Ele só faz aquilo que tem que ser feito o tempo todo quando a crise chega. Então, assim, movimento de oração pela cidade. Precisa vir uma crise para as igrejas se reunirem e orarem por Sinop? Não precisa. Porque eu posso unicamente obedecer à Bíblia, onde diz que se a cidade vê que nós estamos juntos, aí sim vão crer que Cristo está em nós. Mas agora, enquanto eu defender a minha bandeira, o outro defender a dele, o outro defender a dele, para falar, não, esse povo não consegue se amar nem entre eles. Esse povo não consegue ter respeito mútuo, professando a mesma fé, e a gente que chega lá? Você quer afastar alguém de uma igreja, Bruna? É começar a fazer essa pessoa entender que você acha que tem uma igreja melhor que a outra. Se você quer ganhar alguém para Jesus e não tem como desassociar a igreja disso, e isso também é um assunto importante ser tratado, porque tem gente que quer pregar Jesus, mas tirar a igreja do pacote. Não tem como. A igreja, ela é de Cristo. Não existe vida com Cristo sem vida congregacional. Meu Deus. Pronto, falei. Sou igrejeira mesmo. Ah, não, mas é na minha casa. Só? Não concordo. O membro tem que estar no corpo. Então, você quer afastar alguém da igreja? É você ser aquela boca que faz a pessoa entender que há uma competição. Porque ela vai dizer, se nem eles não se entendem, como é que eu vou conseguir me manter nesse ambiente? Então, o congregar, ele faz parte do pacote da conversão. E eu vejo muita gente com essa dificuldade. Eu sempre brinco quando eu vou falar de conversão. Alguém pode dizer, eu não estou pregando a placa da igreja. Eu digo, eu estou. Eu estou, sabe por quê? Porque todo filho tem que ter a casa do pai. Todo filho tem um lugar à mesa. Todo filho tem que comer à mesa do pai aos domingos. Isso é igreja. Não tem como desassociar.
Igreja é lugar de revelação, igreja é lugar de direção, igreja é lugar de ser alimentado. Não tem como ter vida com Deus sem ter vida congregacional. E eu já tomei muitos cancelamentos acerca disso, mas eu continuo batendo na tecla. Se você me disser que você serve a Deus, mas não consegue servir a sua igreja indo ao culto uma vez por semana, desculpa, você não serve a Deus. Porque Cristo morreu pela igreja. Então eu não tenho como desassociar essa verdade da palavra de Deus. E ele vai vir buscar a noiva, a igreja dele na terra. Com certeza nós temos que ter vida com Deus em casa, no trabalho, onde nós estivermos. Mas Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, ainda mais quando verdes que está chegando o fim. Eu preciso estar na fonte. Eu preciso entender o que está acontecendo. E é no ambiente da igreja que é revelado a estação de Deus para aquele lugar. A igreja é lugar de revelação. Nós precisamos congregar. Isso precisa ser dito. Sim. Isso precisa ser enfatizado. Quando o pastor Bruno Eida esteve aqui, ele falou, não tenho nada contra pastor de internet, mas você precisa congregar. Exatamente. Você quer escutar uma mensagem na internet, tem fundamento bíblico, é um pastor sério? Ótimo, eu amo fazer isso. Quer escutar um podcast? Sim. Eu amo fazer isso. Mas não deixe de congregar. E isso, Bruna, tem que ter um discernimento até do próprio pastor. Vou te explicar como. Às vezes a gente tem os nossos cortes de pregação na internet, né? Igual eu tenho no meu Instagram, um tempo ali que eu chamo de minuto de ouro. Quando Deus me dá uma revelação, uma palavra rápida, eu vou lá, compartilho. E às vezes eu recebo alguns chamados, né? Pelo direct, pelo WhatsApp. Pastora, sobre aquele assunto, me ajuda aqui. Às vezes pessoas que nem estão indo na igreja, mas que querem ser pastoreadas pelo direct, pelo WhatsApp. Então a minha pergunta sempre é, onde você congrega? Quem é o seu pastor? Porque existe uma forma de ser pastoreado. Eu não posso pastorear alguém que me chama no direct por causa de uma palavra de 1 minuto que eu coloquei no Instagram. Então essa também tem que ser uma percepção nossa enquanto pastores. Porque se eu apacento por internet, o que eu estou dizendo para aquela pessoa? Não precisa ir na igreja, não. Eu cuido de você por aqui. É tão fácil. Você vive do jeito que você quer, você não tem nenhum padrão a seguir, e aí quando você precisar, você grita e eu te dou a resposta do seu problema aqui pelo direct, sem nunca ter olhado nos seus olhos. Então precisa ser um posicionamento nós também, enquanto pastores. Preservar a vida congregacional. Sabe? As palavras, elas são para edificação, mas elas não são para linkar para um apacentamento online. Nós não podemos dirigir a igreja do Senhor dessa forma. Eu não acredito assim. E a pandemia, ela trouxe, ela deixou essa mensagem. Você não precisa estar presencial na igreja. De tantos malefícios, né? De tantos males que teve na pandemia, esse é mais um deles. Né, de que as pessoas entenderam que tem como fazer qualquer coisa com Deus sem precisar ir à igreja. E muitos até hoje não conseguiram retomar o seu ritmo normal de congregar. Meu Deus. Eu conheço pessoas que me relataram isso. Depois da pandemia, eu nunca mais consegui congregar como eu congregava antes. Que naquele tempo, eu me alimentei com qualquer coisa e aquilo pareceu bom, e aí nunca mais essa pessoa conseguiu elevar o nível de entrega, de busca. E isso é muito triste, porque a igreja de Jesus na terra, Bruna, é a resposta. É a resposta que a humanidade precisa. Eu sempre brinco ao dizer, a igreja de Cristo hoje aqui, ela é a Arca de Noé. Ela tem bicho de todo jeito. Boa. Ela é desconfortável muitas vezes. Gente de um jeito extremo, outros de um jeito muito no outro extremo. Mas ainda com todas as dificuldades
que a gente pode imaginar que tinha na arca, existia uma palavra. Aquele é o único lugar de salvação. Meu Deus, essa analogia é perfeita. Quem não estivesse ali seria consumido. E eu falo sem sombra de dúvida, a Igreja de Cristo na Terra é o único lugar de salvação. Quem estiver fora não vai suportar. É desconfortável, você tem que lidar muitas vezes com o jeito do outro que você desaprova, mas a grande verdade é que todos estão ali com um propósito. Está no único lugar de salvação que Deus estabeleceu na Terra. Esse lugar é a igreja. Com defeito, muitas vezes, com limitações, muitas vezes, mas prosseguindo para o alvo, tentando melhorar a cada dia, não passando pano em pecado, mas também não desperdiçando o pecador que chega. Trabalhando para restaurar caráter, trabalhando para remodelar histórias e para redirecionar rotas. Esse é o papel da igreja. Meu Deus. O nosso grupo de relacionamento, eu acredito que até a Div e a Né uma vez já falou com você sobre isso, Sim. que ele vinha gente de todo lugar, né? E muitas pessoas que não iam a igreja nenhuma, mas que gostavam de ir lá. Do GR. Então, desde a liderança das meninas e agora, a gente continua nesse processo, mas uma coisa a gente sempre fala, o alimento que nós damos aqui, ele é muito fraco para o que você precisa para ter uma comunhão com Deus de verdade. Exato. Então, aqui, realmente, nós oferecemos um leitinho, oferecemos um pão, uma palavra, um testemunho, mas você precisa se alimentar com comida mais sólida. Eu vejo o GR, né? Na nossa igreja é GR, grupo de relacionamento, em outras é PG, pequeno grupo, em outras é célula, mas eu vejo isso como estratégia, não vejo como fim, né? Sim. O GR, ele precisa ser uma estratégia para apresentar a igreja, né? São alguns membros que se reúnem para mostrar a outras pessoas que elas podem ser membros, porém, do corpo. O GR, ele não pode ser considerado uma igreja por si só, né? Então, nosso trabalho enquanto líderes de GR, pessoas que estão conduzindo pequenos grupos, é sempre apontar para o cabeça, que é Cristo. Porque nós estamos ali como membros, mas apontando sempre para o cabeça. E o cabeça é Cristo e ele é o cabeça de quem? Da igreja. Então, o GR precisa ser a estratégia, precisa ser o percurso. Porque às vezes é mais leve para alguém aceitar um convite para ir no GR da Bruna do que para ir a um culto da Igreja Presbiteriana Renovada. Só que aí o trabalho do pequeno grupo tem que ir sendo quebrando essas barreirinhas, né? Que é cultural, que é familiar, né? Tem pessoas que têm raízes tão culturais na sua vida espiritual que ela acha que é um crime, muitas vezes, colocar o pé numa igreja evangélica, né? Parece que vai confrontar a família ou vai ferir a família. Então, é todo um trabalho de desconstrução cultural, né? Através do GR, que é mais leve, né? Que é mais dinâmico, mas o objetivo nunca pode se perder. Todo membro precisa estar linkado ao cabeça, e o cabeça é o cabeça da igreja. Esse precisa ser o objetivo fim de cada um dos nossos GRs espalhados na cidade, não é verdade? Amém. Em nome de Jesus. A alegria nossa é ter membros ali, pessoas que vão e se batizam, sabe? Sim. Então a gente tá com pessoas que vão agora para o próximo batismo. Não tem coisa melhor, não né? Tem. É entender que você ali foi um instrumentozinho e que tá dando certo. Com certeza. E outras vidas a gente vai trabalhar por mais tempo. E o mais lindo, né, Bruna? Não tinha um microfone na mão. Não. Não tinha um holofote no rosto, mas tinha uma palavra de salvação. E um espaço, um tempo na agenda reservado para lembrar daqueles que Deus nunca esqueceu. É verdade. Isso é maravilhoso. Esses dias nós fizemos, eu pedi para que as pessoas levassem um versículo que Deus tinha falado com cada uma. Ainda os novos convertidos, cada um levasse um versículo que fosse importante para sua vida. E eu olhando elas compartilharem, falei, gente, não importa quanto tempo você tem de conversão, Deus sempre fala com você na palavra. Com certeza. Nem que fosse no Salmo 23. Olha, a palavra é viva e eficaz. É incrível. Meu Deus. E ela não mede tempo. Ela não mede pessoa, ela é a palavra. E a palavra, quando ela alcança um coração, é inevitável a transformação.
É por isso que nós temos que semear a palavra, em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus, Bruna, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não chego num lugar público se eu não falar pelo menos um Jesus te ama. Eu tô passando a compra no mercado, a hora que eu tô ali, termino de pagar, eu seguro assim na mão da menina do caixa, eu digo para ela, Jesus te ama. Eu fiz esse propósito comigo mesmo, que eu não saio de casa sem fazer isso. Uau. É tão simples, não dói. Não. E talvez são 3 palavras que podem mudar o dia e a vida de uma pessoa. Nós precisamos anunciar, Bruno. Nós precisamos voltar à essência do evangelho. Lembra do tempo do folhetim, que não tinha crente que saía sem um bloco de folhetim no bolso? Você comprava aquele folhetim. Hoje nós temos tantos meios, redes sociais, mas não tem nada melhor que um olho no olho e uma boca que fala do amor de Deus. Então, onde você estiver, espalhe o amor de Deus. O amor é a resposta. Não importa a pergunta, inclua o amor na sua resposta. Isso é o que tem me movido nos últimos tempos. As circunstâncias estão aí, a crise está aí, tanta coisa está acontecendo e nós estamos vivendo como se dentro de uma caixinha de pergunta. Toda hora nós temos que dar uma devolutiva. E nós precisamos incluir o amor em tudo aquilo que nós formos reagir. Sim. Porque só o amor pode mudar a nossa vida e a vida de quem nos cerca. É verdade. Você falou sobre, às vezes, as pessoas resistirem de ir na igreja para não ofender a sua própria origem cultural, sim, né? Para muitas pessoas que nos escutam, que vão nos escutar, que eu creio que o Senhor vai direcionar, eu penso em 2 vertentes. Aquelas que têm uma família que até quer que você vá, mas você por si só não quer, tá com o coração endurecido. E para aquela que realmente não aceita essa mudança cultural, que ou você acha que é uma desonra você ir para uma outra igreja que não é a sua igreja de origem. Qual é o seu conselho como uma mulher de Deus, né, para que o Senhor atinja corações? Não estamos assim elevando uma determinada religião, nós estamos falando do amor de Deus. Porque por muitos anos, e tudo que eu falo, eu sempre falo porque eu mesma vivi, eu cumpri protocolos de ir numa igreja, mas de não saber nem quem era Deus, não saber que tinha diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não sabem. Eu tive a oportunidade de lecionar para jovens que a primeira pergunta que eu fiz foi essa: quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E eles pediram uma semana para responder, na próxima aula. Que era uma resposta para estar na ponta da língua. E eu entendi que aquela Bruna que sentava num banco aos domingos, numa determinada religião, né, numa determinada congregação, não sabia, não tinha entendimento. E também tinha preconceito, porque crente não. Crente grita, crente é esquisito e se acha melhor que os outros. Exatamente. Bruna, eu posso responder a sua pergunta usando o meu próprio testemunho. Como eu disse aqui no começo, o meu casamento, né, aos 7 anos, estava devastado. Nós recebemos um convite, só que esse nós recebemos um convite teve o passo só do meu esposo. Ele foi para Jesus primeiro, porque qual era a minha resposta àquele convite? Se eu quiser mudar, eu mudo onde eu estou. E esse é o maior engano da pessoa. Ela acha que é hipocrisia dizer que teve que mudar a sua fé para mudar a sua vida. Esse é o grande engano. Eu sempre dizia para ele, não, a hora que eu decidi mudar, meu filho, eu não preciso ser crente para mudar. Só que eu não entendia que sem o Espírito Santo eu nunca conseguiria mudar o que eu precisava mudar. Então, como eu disse também no começo, né? Eu venho de uma família católica não praticante, porque todo mundo que não é nada fala que é católico, na verdade, né? E eu sempre falo isso, Bruna, eu respeito. Só que eu também preciso alertar que a minha essência cultural não pode direcionar a minha vida eterna.
Muito bom. Sabe? Porque, assim, há muita cultura, não só no catolicismo, mas em qualquer outro tipo de religião. Há muita essência cultural, sabe? Eu não vou entrar aqui em debate teológico, né? O que é bíblico, o que não é. Mas uma coisa eu falo para você que está me ouvindo. Se você foi a uma igreja evangélica, se você foi ministrado pela palavra, e se Deus escolheu aquele lugar para ser o seu ambiente de transformação, por que não? O que você tem a perder? Nós não temos absolutamente nada a perder. Pelo contrário, só temos a ganhar. Então eu vejo muitas pessoas preocupadas com esse padrão, né? Ser crente parece algo tão pesado. Parece alguém que vai andar o tempo inteiro tendo que dar satisfação dos seus atos, né? Ou alguém que é bitolado, que está numa bolha. Não, gente. Nós somos filhos de Deus e nos reunimos numa igreja chamada Igreja Evangélica. E gritamos sim, e glorificamos sim. Sabe por quê? Porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu glorifico porque eu já chorei muito por muitas dores. Eu já chorei muito por muitos traumas. Então hoje a minha boca é para glorificar porque Ele me encontrou. Ele me resgatou. Então, por favor, se você tem alguma barreira contra a igreja evangélica, se você tem alguma raiz cultural, em nome de Jesus me entenda. Eu não estou dizendo para você desmerecer a sua família, para você dizer, olha, fica aí vocês então com a fé de vocês que eu estou saindo. Não, 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 não. Ore, peça para o Espírito Santo tocar no coração da sua família, para que eles abençoem a sua escolha. Essa é a melhor saída, né? Quando há uma divergência, né? Eu já conheci jovens, adolescentes, pastor, eu tenho tanta vontade na igreja, mas minha mãe não deixa, o meu pai não deixa, porque eles não querem que eu seja crente. Qual é a saída para isso? Orar. Orar porque o Espírito Santo é que convence, né? Sim. E através da sua mudança de vida, você vai tocando a vida dessas pessoas que outrora nem queriam que você passasse por esse processo. Então, respeito, né? Respeita aquilo que o outro acredita até agora, mas também não negligencie o seu direito de mudar a sua história, de transformar o seu futuro. Com muito respeito, com muita empatia. Olha, eu decidi isso agora, né? E não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Amém. Não se envergonhe do Evangelho. É um privilégio ser chamado filho de Deus. É tão bom entender isso. É. Por tantos Libertador. anos eu tinha vergonha, eu era crente dentro da igreja. Mas falar para as pessoas que eu era crente, mas que vão pensar de mim, é careta. Sim. E hoje eu tenho tanto orgulho de falar. Olha para mim, vocês têm que ver Deus na minha vida, eu vejo o que Ele está fazendo. Isso mesmo. Então isso para mim é motivo de Exatamente. muita alegria, de falar de Deus, de escancarar. Não é fanatismo, não é radicalismo, Sim. é leve, É simplesmente simples. a devolutiva daquilo que Deus fez em nós, né, Bruno? É. Precisa ser assim. Nós precisamos ser um canal, né? Deus fez em nós e agora Ele faz através de nós. Esse é o propósito, de nós sermos esse rio que flui a glória de Deus. E não podemos nos enganar. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nós precisamos desesperadamente de Cristo. Desesperadamente. Esse é o meu clamor diário. Senhor, não aparte de mim a sua presença e nem retire de mim o seu Espírito Santo. Essa precisa ser a nossa oração. Tem momentos na vida do crente, Bruna, que ele tem que ficar muito alerta, onde ele já é tão crente, ele já tem tanto tempo de convertido que ele nem percebe quando Deus sai. Isso é muito perigoso. A independência vem, o domínio das escrituras vem, a rotina do ministério vem, e quando a pessoa vê, ela está no automático, fazendo para Deus e completamente distante dele. Jesus. Como nós precisamos cuidar disso? Porque é muito perigoso de acontecer com quem está dentro. É verdade. Muitas vezes está dentro, mas está fora da presença.
Não é sobre fazer, mas é sobre ser nele e fluir nele por conta de ser nele. Nós precisamos alinhar as nossas motivações. E a nossa maior motivação precisa ser aprender dele para derramar sobre ele. E só aprende dele quem investe tempo com ele. E isso não vai acontecer num podcast, numa plataforma de pregação ou num evento. Isso vai acontecer lá no meu secreto. Se eu digo ser muito crente, mas não consigo dar 1 hora do meu dia para o meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Meu Deus. Tem alguma coisa errada comigo. Isso é real. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ter o primeiro lugar em tudo. Principalmente no nosso relógio. Isso é forte mesmo. Forte. Quando eu entendi essa passagem, ali onde que Saul perde, que Deus retira o Espírito Santo dele, aquilo em mim foi uma coisa tão marcante, assim, começando a ter entendimento da palavra, lendo mais, aprofundando, e eu até tenho um vídeo aí, talvez de 2021, no Instagram, que eu falo, gente, eu descobri uma coisa, eu posso perder as coisas aqui da terra, Tudo. Mas se eu perder o Espírito Santo, eu não quero. E até naquele vídeo eu faço uma analogia, né? Saul poderia ter cedido. Poderia ter mantido o Espírito Santo. Poderia ter se arrependido. E quantas vezes a gente não é Saul? Mas ele preferiu a razão dele, né, Bruno? O poder... Nós temos um pastor amigo, pastor Levi. Ele sempre dizia uma frase para nós. Em qualquer situação, ele dizia assim, você prefere ter razão ou ser feliz? Você prefere ter razão ou ter o Espírito Santo? Porque muitas vezes, para manter a presença em nós, nós vamos ter que perder razão. Né? É real. Para não perder a presença. Sim. A presença, ela vai além da nossa justiça própria, da nossa razão. Né? Porque quando eu me envolvo muito em embates, eu acabo afastando da presença. Então, é melhor estar na presença. É melhor guardar a presença, ainda que isso custe perder algo, mas perder para ganhar. E isso continua sendo o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Se venderam para você um evangelho que não tem perca e não tem renúncia, é fake. Evangelho continua sendo renúncia, gente. Evangelho continua sendo perder para ganhar. Evangelho continua sendo abrir mão. Evangelho continua sendo evangelho. Esse triunfalismo tem deturpado toda uma geração. Mas é preciso ser dito. Evangelho ainda é renúncia. Uau, é real isso. Pastor Elis, nós estamos chegando já ao final, né? Que tempo bom. É uma conversa mesmo, uma conversa que a gente tira dúvidas, que a gente expõe muitas vezes as nossas dores, né? Porque não é só em mim que dói muita coisa, dói muita gente. Então, quando você traz, eu sei que o Espírito Santo conduz, vai falando com pessoas que vão nos escutar, Amém. vai fixando isso na nossa memória. E esse final, Evangelho é renúncia, eu acho que é a chave de ouro que a gente vai fechar aqui. Amém. Evangelho é renúncia, mas é uma renúncia que vale a pena. Super. Né? Eu gostaria que você orasse pra gente fechar o nosso podcast, orasse por quem nos escuta. Amém. E que o Senhor continue te usando com autoridade, com ousadia, onde você for, que ali você dê muitos frutos, porque é notório o amor do Senhor que você transborda na vida das pessoas. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, né? Quero mandar um cheiro, um abraço pro meu esposo, né? Que me liberou, me abençoou para estar aqui falando um pouco do amor de Deus. Glória a Deus. Quero também mandar uma saudação para a minha igreja, PR Gramado, amo vocês. E hoje nós estamos aqui gravando, sábado, né? E hoje à tarde tem mutirão, viu, crente? Vocês vão lá para a obra da igreja trabalhar. Amém. Eu quero orar, Bruna, e eu tenho uma direção de Deus. Glória a Deus. Tá? Eu tenho uma direção de Deus. Nós falamos aqui dessa parte da essência cultural, que muitas vezes acaba sendo um impedimento para que a pessoa se lance, né, no seu futuro com o Senhor. E eu quero orar, eu vou orar por todos, mas no final eu quero orar muito específico por pessoas que têm passado por isso. Amém. Esse conflito, né, entre
a cultura, a essência familiar, e talvez a pessoa já esteja querendo se lançar, mas algo tenha a limitado ainda, né? Para não desagradar aquela pessoa ou para não desagradar a essência familiar. Eu sinto no meu coração de orar por pessoas que têm passado por isso. Amém? Verdade. Aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai, por este tempo, Senhor. Sim. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o que cada um aqui, Senhor Deus, tem no coração, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, o que cada pessoa que vai assistir esse podcast carrega, o que cada um tem enfrentado. É verdade. Senhor, a minha oração, Pai, nesse dia, eu não sei qual é o momento que cada um vai ouvir, mas eu sei, Pai, que o relógio do Senhor não falha. Sim. E ele vai chegar, essa mensagem vai chegar aos ouvidos de acordo à necessidade de cada um. Senhor, eu oro, Pai, por esse ouvinte, eu oro por esse telespectador. Sim. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, faça ele desfrutar do seu amor, Senhor. Que ele não viva, Senhor, pelas experiências do outro, mas que ele tenha suas próprias experiências, Pai, mergulhando, deleitando no teu amor. Senhor, quebra as barreiras nessa hora, Senhor. Quebra, Senhor Deus, todo auto-julgamento, Senhor, todo sentimento de não pertencimento, de indignidade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Chacoalha, Senhor, essa pessoa agora, no sentido dela se levantar, dela ter uma ação, porque toda vez que nós reagimos, o Senhor reage, Pai. Senhor, abençoa, Pai, cada família, Senhor, representada aqui. Sim. A família de cada um, Pai, eu declaro, eu profetizo esse amor de Deus envolvendo, Senhor. Sim. Porque o amor do Senhor, a sua palavra vai dizer que ele encobre multidão de pecados, Senhor. Talvez essa família, Pai, está mergulhada, Pai, na prática do pecado, Senhor, na iniquidade, mas o teu amor é capaz de mudar essa história, Senhor. O teu amor é capaz, ó Pai, de virar esse cativeiro, de tirar essas algemas, ó Pai, dessas pessoas ao pecado. A sua palavra é verdadeira, Senhor, e a tua palavra liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que cada um que ouvir essa mensagem, Senhor, corra para a verdade da sua palavra, Pai. De uma maneira especial, Senhor, eu oro, Pai. Nessa hora, Senhor, por essa irmã, por esse irmão, Senhor, que já tem no seu coração, Pai, o desejo de converter os seus caminhos ao verdadeiro evangelho, ao evangelho genuíno, à tua palavra. Senhor, mas ele, por algum motivo, Senhor, por alguma essência cultural, ele se sente impedido, ele se sente pressionado pelo sistema, Senhor, até mesmo familiar. Até mesmo, Pai, achando que uma decisão dessa pode ser uma desonra para a sua família. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toca essa família agora, Senhor. Toca o coração de cada um, Senhor, no sentido de entender e respeitar a decisão dessa pessoa. Senhor, não faça, não deixe, não permita, Pai, que essa pessoa perca a oportunidade, Pai, de se lançar na tua presença por querer agradar os outros. Pai, que essa pessoa encontre um equilíbrio, Senhor, entre o honrar, o respeitar, mas também entre, Deus, a novidade de vida que o Senhor está promovendo, que o Senhor está propondo para ela. Senhor, coloca o teu Espírito nessa situação, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzir tudo, Pai. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa, Pai, dê o primeiro passo no sentido de se lançar naquilo que ela já entendeu que é necessário fazer. Que toda covardia, que todo medo, que todo bloqueio caia por terra nessa hora. Em nome de Jesus. Senhor, se tiver alguém aqui, Pai, ouvindo esse podcast, nós falamos aqui tanto do amor do Senhor, Pai. E nós falamos aqui, Senhor, que o Senhor não está esperando nenhum filho perfeito chegar, mas que o Senhor está aqui, Pai, de braços abertos, esperando aqueles que vão chegar para ser aperfeiçoados. Meu Deus, eu quero orar nessa hora, Senhor, para que essa pessoa entenda que há lugar à mesa para ela. Eu quero te convidar, você que está ouvindo, que está assistindo esse podcast, talvez você nunca fez essa oração. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você ainda também não tenha ouvido isso.
mas nem todos são filhos de Deus. Nós temos dois tipos de pessoas, as criaturas e os filhos de Deus. Deus criou todos, mas só é filho quem decide ser. E agora aqui no fim desse podcast eu quero usar essa oportunidade aqui. E se você fizer essa oração, eu vou pedir para que de alguma forma você comente aí, você reaja. Mas eu quero te orientar a fazer uma transição nessa hora. Passe de criatura para filho de Deus. Porque olha só o que a palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio para os dele, mas os dele não o quiseram. Os dele os rejeitaram. Mas o versículo 12 é aquilo que mudou a nossa história. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ser filho de Deus é um poder para a sua vida. É uma garantia de herança e você pode fazer essa oração agora aqui comigo. E às vezes você pode dizer, mas eu já fiz essa oração no meu coração. Por dentro eu já orei, por dentro eu já recebi Jesus no meu coração. Deixa eu te ensinar mais uma coisinha. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente sereis salvo. Há poder na confissão, há poder no falar. Então você precisa, sim, nós somos daquela igreja que aceita Jesus. Nós somos da igreja bíblica, que a criatura para se tornar filho tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não vou vir aqui perder essa oportunidade. E se você chegou nesse podcast até agora e nunca fez essa oração, eu vou te convidar a repetir agora comigo. Repita assim, diga: Senhor Jesus, nesta hora eu te aceito como meu Senhor e o meu suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dê a vida eterna. Perdoa os meus pecados, Jesus. Você pode repetir essa oração onde você estiver. E você fez uma transição a partir desse momento. Você não é mais bastardo. Você não é mais alguém sem o nome do Pai na sua certidão de nascimento espiritual. Agora você é filho. E filho tem direito à herança. E todo filho precisa estar na casa do Pai. Não pare nessa oração. Procure uma igreja. Não procure uma igreja perto da sua casa, não. Procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja para congregar, para ser alimentado, para ser nutrido e para crescer em maturidade. Para que você possa, através da sua vida, também ganhar mais e mais pessoas. Eu te abençoo, em nome de Jesus, que você dê fruto. Que cada um que ouviu aqui essa mensagem possa entender que Deus ainda cumpre promessas. Eu contei um pouquinho da minha história e eu sei de onde Deus me tirou, porque tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas tem uma parte que é sua e que é minha. Movimente-se sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus, e a palavra de Deus ao seu coração é: ande com Ele, invista tempo com Ele, escolha Ele todos os dias da sua vida. Eu tenho certeza que você nunca irá se arrepender. Que inaugure na sua vida um tempo de novidade de Deus, um tempo de conversão verdadeira e genuína, e que os seus frutos falem por você, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada por essa oração. Amém. Obrigada pela sua participação. Amém. E para vocês que estiveram conosco, eu creio que vocês foram grandemente abençoados. Leve essa oração na tua vida.
Procure mesmo uma igreja, não mais perto da sua casa, mas mais perto da palavra. Olha que direção maravilhosa que o Senhor nos deu nesse momento. E que você possa continuar conosco, acompanhando nossos episódios e sendo edificados. Amém. Esse foi o nosso episódio 41 e eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.